Olá, amigos do canal. Deus abençoe a cada um, que a paz esteja com todos. Estou passando para deixar uma pequena mensagem aos corações do amado, para que vocês venham ser fortalecidos no Senhor. A Bíblia conta uma história de um jovem chamado Samuel. E ela fala que sua mãe, ela era estéril e humilhada pela sua competidora, é assim que a Bíblia chama a outra mulher do seu esposo, chamada Eucana. Ana vivia num contexto de humilhação por não ter dado à luz. Até o momento que ela sobe ao templo para orar e clama a Deus, e invoca com toda a sua força, com todo o seu coração, derrama sua alma perante o Senhor, para que o Senhor olhasse para ela e concedesse-lhe um filho. Eli, que era o sacerdote da época, acaba vendo ela como uma mulher que estava embriagada, pois ela balbuciava somente palavras da sua boca, sem haver o som. E ele tomou ela como uma mulher que estivesse embriagada. E ela revela para ele: não, meu Senhor, não tome a mim como uma filha de Belial. O meu coração está amargurado e me derramei perante o Senhor. E Eli, mesmo sendo já um sacerdote recusado, um sacerdote ao qual o Senhor não ouvia mais, pois ele estava permitindo que dentro da sua casa e na casa do Senhor as coisas fossem violadas. Os seus filhos eram omissos, eram homens terríveis de obras malignas, eram homens que faziam prostituição, eram homens enganadores que roubavam. E ele acabava por fazer vista grossa a essas coisas. Mas libera uma palavra de bênção sobre a vida dela, que o Senhor lhe concedesse o desejo do coração. Pois bem, Ana fez um voto ao Senhor. E o voto seria que, se Deus ouvisse o seu clamor e atendesse a sua petição, ela iria consagrar o seu filho à casa do Senhor todos os dias da sua vida. E o Senhor lhe concedeu. E depois de algum tempo deste menino nascido, depois que ele desmamou, ela levou ele à casa do Senhor e entregou ele para que fosse criado e crescesse dentro da casa do Senhor, fosse instruído nas coisas do Senhor, para crescer e continuar o legado. Ela ofereceu, ela fez tudo conforme aquilo que ela votou. Mas o interessante, queridos, e aquilo que eu quero chamar a atenção de vocês, é acerca de que o ambiente pelo qual ela entrega o seu filho, o ambiente pelo qual Samuel vai crescer este filho, não é um ambiente saudável. Ali vivia dois sacerdotes, Hófines e Finés, ao qual Deus já havia rejeitado pelas suas ações. E nós temos muitas vezes o hábito de querer nos justificar por conta do meio em que estamos, justificar os nossos atos por conta do meio em que vivemos. Nós julgamos ou asseveramos acerca das coisas, justificando nossas ações em detrimento daquilo do contexto que nos cerca. E nós vemos um grande exemplo. Samuel foi um grande juiz sobre Israel, um profeta, pelo qual ele viveu, ele cresceu, melhor dizendo, dentro de um padrão caído, dentro de uma estrutura já caída que Deus já havia rejeitado.
Porque Ófines e Finéias eram pessoas terríveis, com ações terríveis. E Ana, uma mulher que ofertou ao Senhor, não teve medo, não olhou para isso. Ela sabia que ela estava consagrando o seu filho ao Senhor, mesmo que ele fosse crescer dentro de um ambiente pelo qual o Senhor já havia rejeitado. Mesmo sabendo e tendo ciência que aquele lugar não era um lugar propício para o crescimento. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias que nos cercam e não damos vazão ao crescimento que se faz necessário dentro de nós, que é o crescimento de Cristo Jesus, da sua palavra. E justificamos que nós não nos compromissamos mais, porque vivemos num meio que não é favorável. E aí ainda colocamos algo, se transformar, quando transformar o lugar em que estamos, a minha situação, então eu vou fazer mais ao Senhor. Eu vou me dedicar mais. Eu vou crescer. O meio em que você está, ele não pode te impedir de ser desmamado. Ele não pode te impedir de crescer, de se asseverar acerca das coisas do Senhor com mais volúpia. Não há justificativa em nós com relação ao meio. O meio não vai nos impedir de crescer. Queridos, receba esta palavra no teu coração e que ela abençoe a sua vida, que ela produza aquilo que apraz ao Senhor, que você cresça em detrimento do meio, que você cresça. Vou orar por você agora, porque é o desejo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, eu rogo ao Senhor para que o Senhor conceda ao teu filho, onde ele estiver, da maneira que ele estiver, no meio em que ele estiver, que tu concedas a ele crescimento. Pois a tua palavra, ela diz que um semeia, o outro rega, mas é o Senhor que dá crescimento. Não deixe que os teus filhos estejam olhando para o seu entorno e anulando o poder do teu nome por conta do meio, mas que eles cresçam e floresçam para a glória do teu nome. Ó Pai querido, faz o teu filho crescer em graça, em estatura e no conhecimento do teu santo nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, se você não se inscreveu no nosso canal, vai lá, ative o sininho, dá um like, que todas as vezes que nós publicarmos novidades, você será notificado. Que a paz do Senhor esteja convosco. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.